Senhor, meu Pai. Pai de toda a eternidade, eu te peço nessa noite, meu Pai. Toma a vida do teu servo nessa noite que veio ministrar a tua palavra, meu Pai. Meu Deus, visita a casa dele, Senhor, meu Pai. Enquanto ele está aqui fazendo a vontade do Senhor, meu Pai. Vai lá na casa e cuida da casa, da família, Senhor, meu Pai. Dá um livramento, guarda os filhos, guarda a casa, a esposa, a família. Oh, meu Deus, guarda a parentela, meu Pai amado. O Senhor, meu Pai, nessa noite, meu Pai amado, usa ele mais uma vez com a autoridade do céu, a qual o Senhor já revelou a palavra no coração dele. É que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, igreja. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por esse convite desta noite. Nosso irmão pastor Reginaldo tem nos convidado para ministrar neste lugar a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pelo evangelista Paulo. Conheço Paulo há muito tempo. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pai, do pastor Reginaldo. Fiquei muito feliz quando o pastor Reginaldo falou: esse é meu pai, dirige uma obra lá no Ceará. É o maior privilégio. É um filho que tem um pai que serve a Deus. Isso é a maior riqueza espiritual. É um filho que tem um pai que serve a Deus. É um filho que tem uma mãe que serve a Deus. É a maior riqueza espiritual. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, a diaconisa Eliana, que está me acompanhando nesta noite. Meus amados, eu cheguei um pouco atrasado, porque eu falei: eu não vou de carro, eu estou cansado. Cheguei do serviço, falei: vou baixar o Uber. Acabou o Uber atrasando, porque o endereço não estava, louvado seja Deus, entrando no sistema. Daí eu liguei para o pastor Reginaldo mandou o CEP da rua, e aí consegui chegar. Meus amados, abra nossas Bíblias no tema dessa campanha, no livro de Provérbios 26 e versículo 2. Hoje também tem um encerramento da campanha lá na igreja. Aí o pastor Márcio ficou encerrando a campanha. E eu falei: eu vou atravessar a Macedônia, como fala Paulo, né? Ajudar os nossos irmãos. Glória a Deus, é mesmo, Jesus, Deus trabalha. Para nossas Bíblias. Provérbios 26 e versículo 2. Toda acharem, diga amém. Amém. Diz a palavra assim: como passare no seu vaguear, e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não vinda. Agora, meus amados, eu preciso ir no texto e no contexto. Abra nossas Bíblias no livro de Deuteronômio. Eu preciso ir no texto e no contexto. O livro de Deuteronômio 28 e versículo 15. Para que nós venhamos entender através da palavra do Senhor o que motive vem a maldição. Por que motive vem a maldição. E por que motive também vem a bênção. Nós precisamos entender o texto e o contexto. Porque se nós ficar só no texto e não no contexto, nós fica aí meio perdido, sem entender os mistérios espirituais para nossas vidas. Deuteronômio 28, versículo 15, toda já sabe, diz assim: será, porém, que se não der ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidar em fazer tudo que o Senhor manda, e os seus mandamentos, e os seus estatutos que hoje te ordenou, então sobre ti virão toda a esta maldição e te alcançarão. Amém?
Pode se assentar, meus amados. Meus queridos, é um texto que foi implantado sobre essa campanha. Hoje é o segundo dia da campanha. É um texto muito lindo. É um texto de um homem sálibe, escreveu, o sálibe Salomão, escreveu esse texto de Provérbios 26 e versículo 12. Esse que escreveu esse texto foi um homem muito sálibe, o sálibe Salomão. Deus amado, a Bíblia nos narra, louvado seja Deus, que as bênçãos elas nos acompanharão através do que? Através de nós obedecer a palavra do Senhor, obedecer os estatutos do Senhor. Mas a Bíblia também nos narra, meus queridos, no momento que nós desobedecer aos mandamentos do Senhor, no momento que nós desobedecer os estatutos do Senhor, corre o risco de chegar até nós o que? As maldições. Deus amado, a Bíblia nos narra que Deus dá uma ordem através de Samuel para o rei Saul, e a guerra e matar todos amalequitas. Deus dá uma ordem através do profeta Samuel para Saul e a guerra matar todos os amalequitas, matar homens, mulheres, crianças, os animais, vaca, boi, ovelha. Essa era a ordem que veio de Deus através de Samuel para o rei. E a Bíblia diz que no começo o rei começa a guerra e o rei vai o quê? Seguindo as ordenanças do Senhor, seguindo a ordem de Deus. Por que, meus amados? Ordem é mandamento. E aonde que a ordem há progresso, aonde que a ordem há crescimento. E quando nós obedecemos a ordem, pode ter certeza que tem sucesso. Mas qual é esse sucesso, pastor? É um sucesso espiritual, é uma riqueza espiritual, é bênçãos espiritual. Deus amado, e Saul vai no começo bem, vai seguir as ordens do Senhor, ele vai vencendo a guerra, ele vai matando tudo que Deus deu ordem. Por quê? Porque Deus não agradava de uma nação, louvado seja Deus, dos amalequitas. Era um povo que Deus não se agradava. E a Bíblia diz que um dia o rei Saul, ele ouve a voz do povo. Ó o perigo. Ó o perigo. O rei Saul ouve a voz do povo. E louvado seja Deus, o povo começa a pegar o quê? As ovelhas gordas. Louvado seja Deus, o boi gordo não matou, pegou para oferecer sacrifício ao Senhor. Meus amados, aí começou o que? A decadência de ruína. Quando Saul dá ouvido a voz do povo, pega as ovelhas gordas, pega as vacas gordas e não mata, pega e traga para oferecer sacrifício ao Senhor. E não era isso que Deus ordenou. Deus ordenou para matar todos através de Samuel. Louvado seja Deus, e Samuel chega até Saul e fala: eu estou vendo um larido de ovelha, eu estou vendo um larido de vaca gorda, aonde que está isso? Aí Saul fala: olha, o povo trouxe para sacrificar o Senhor. Entendo bem, meus amados, no momento que nós desobedecendo, as coisas vão dar errado. Às vezes não dá errado no começo, mas lá no final da história dá errado. Meus amados, aí Samuel chega em Saul e fala: Saul, por que tu desobedecesse a palavra do Senhor? Aleluia! Por que tu desobedecesse a palavra do Senhor? Aí Samuel olha para Saul e fala: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar ovelha gorda. É melhor obedecer do que sacrificar vaca gorda. É melhor obedecer. Meus amados, nós vivemos a época que eu começo a observar e ver como é que a igreja brasileira
está vivendo o quê? Uma maldição. Pastor, prova, eu prove. Porque a maior maldição, ela é espiritual. Meus amados, quando nós observamos, quando eu começo a falar da igreja que eu dirijo. Quando nós começamos a observar, nós não vemos mais avivamento da igreja. Nós não vemos mais batismo do Espírito Santo da igreja. Nós não vemos mais cura dentro dessa igreja. Nós não vemos mais conversão de alma dentro dessa igreja. É Deus que mudou? Não. É Deus que falhou? Não. É nós que erramos. Meu chamado Deus, Ele não quer saber como é que nós começou. Às vezes no começo da nossa caminhada nós tropeça. Às vezes nós tropeça aqui, nós tropeça, mas Deus quer saber como é que nós vamos terminar a nossa jornada. Aleluia, Deus quer saber como é que a igreja do Senhor vai terminar a caminhada na terra. É isso que Deus quer saber de mim e de você. Meus amados, e aí Deus começa o quê? E a rejeitar o chamado de um rei para rei de Israel. Por causa de uma desobediência, Deus começa a rejeitar o rei Saul. Às vezes as pessoas falam: Deus não rejeita ninguém. Cuidado. Eu vejo as pessoas falando: Deus não rejeita ninguém. Cuidado. Rejeite assim. Deus começa a rejeitar o que? O chamado de Saul para rei de Israel. Glória a Deus. E eu louvo ao Senhor que Deus começa a rejeitar Saul, mas começa a olhar para outro. Deus começa a olhar para Davi. Deus começa a olhar para um que estava no campo. Louvado seja Deus, cuidando das ovelhas do seu pai. Agora você imagina Davi no campo, obedecendo a ordem do seu pai, cuidando das ovelhas de Jessé. Vinha um leão, Davi ia lá e pegava o leão, matava para defender as ovelhas do seu pai. Tinha um urso, Davi ia lá, pegava o urso pela barba para defender as ovelhas do seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. O que quer dizer isso, pastor Laete? Eu louvo a Deus. Se eu se corromper, se eu cair, Deus levanta outro. Mas o plano de Deus na terra ninguém força. Mas porém, quem perde é nós. Porém, quem perde é Ele. Se eu me tropeçar e eu me perder, Deus levanta outro. Deus amado, aí Deus começa já a traçar uma nova história para o rei de Israel, porque um tinha desobedecido. Meus amados, aí eu começo a olhar a história desse sábio que escreveu Provérbios 26. O homem que começou bem, o rei que começou bem, seguindo em todas as ordenanças que Deus deixou através de seu pai Davi. Salomão começa bem. Eu posso descer, pastor? Salomão começa bem. A Bíblia diz que Salomão edifica o templo, porque quem era para edificar era Davi. Deus falou: Davi não vai edificar o templo, porque a mão de Davi está contaminada. Porque Davi era homem de guerra. Davi ia para a guerra, matava mesmo. Deus falou: mata. Aí Deus fala: olha, Davi, não edificareis o templo, mas porém seu filho vai edificar o templo. Glória a Deus. Deus amado, aí Salomão edifica o templo. A Bíblia diz que quando Salomão edifica o templo, segundo a Crônicas 7, louvado seja Deus, a Bíblia diz que Salomão começou bem, né? A Bíblia diz que o sacrifício que Salomão ofereceu ao Senhor, a glória de Deus manifestou no templo. Ninguém entrava, ninguém saía, porque Deu tomou aquele lugar.
Começou bem. Começou bem. Salomão começou bem. Só que Deus, porém, olhando no céu para a terra, eu amo a Deus, porque Deus sempre vai falar conosco através da palavra. Deus já sabe que nós corremos risco do que tu pensar. Deus representa de noite para Salomão e fala ao rei: se o povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus maus caminhos, se confessar os seus pecados, eu virei do céu, perdoarei seu pecado, sararei a terra. Deus não está falando da terra que eu estou pisando, que você está pisando. Deus está falando da terra, meu coração, e o seu coração que precisa ser curado. Então Deus já avisou Salomão, porque Deus já sabia o risco dele escorregar. Avisou. Só que Salomão não deu. A Bíblia diz que no final da história, Salomão começa a se corromper com as mulheres estrangeiras que Deus falou que não podia. Que seu povo judeus de Israel não podia casar com mulher etéia, com mulher egípcia. Aí Salomão já começa a se corromper. O pecado começa o quê? O pecado começa devagarzinho. Meu Deus! O pecado vem devagarzinho. Ele não vai mostrar o final da derrota, porque se ele mostrar o final da derrota do pecado, todo mundo assusta. Ele não mostra. Salomão se corrompeu com as mulheres estrangeiras, mulheres de outras nações, qual Deus não queria que seu povo se corrompesse. E a Bíblia diz, aí entende bem, que depois que Salomão se corrompe, Salomão edifica um altar aos demônios. Olha que situação. Salomão edifica um altar às mulheres que eram as suas concubinas, as suas amantes. Salomão edifica um altar. Meus amados, nós vamos olhar para o final da história de Salomão. Salomão acabou seu final péssimo. O rei acabou seu final péssimo. Eu olho para a igreja brasileira, meus queridos. Eu vejo a igreja brasileira debaixo de uma maldição espiritual. Aleluia. Oh Deus. Debaixo de uma maldição espiritual. Por quê, pastor? Porque o tal Deus Mamon entrou dentro das igrejas. E Jesus falou bem claro: ou escolhe, não existe dois Senhor. Ou vocês servem a Mamon, ou vocês servem a mim. Jesus deixou bem claro: não tem dois Senhor. Ou serve a Mamon, ou serve ao Senhor Jesus. Meus queridos, eu vejo a igreja corrompida na terra, é a igreja brasileira. Jesus, aleluia. O Deus Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da prosperidade financeira entrou dentro dessa igreja e dominou. Mas um Deus de todas as prosperidades, que as prosperidades espirituais está fora da igreja, que é Jesus Cristo. A maior prosperidade da igreja é as prosperidades espiritual. Não é prosperidade financeira, não é prosperidades materiais, não é riquezas terrenas, riquezas espiritual. Essa é a prosperidade que Jesus prometeu para a sua igreja. Uma igreja que está cheia de Deus, avivada espiritual, renovada espiritual, é uma igreja que triunfa dias após dias. É a igreja que vence batalha, é a igreja que vence luta. Essa é a riqueza da igreja. Eu preciso falar dos dois lados. Eu preciso falar o texto e o contexto. Se eu ficar falando só aqui assim, ó, maldição não vai atingir, e eu continuar no pecado, se eu passar a noite inteira
pregando aqui que maldição não vai me atingir e eu viver no pecado, eu vou cair com tradição e corro o risco de eu morrer no pecado. Meus amados, eu não estou assustando você nesta noite. Deus quer que nós melhoremos nossos caminhos com Ele. Deus quer que a igreja brasileira melhore o caminho com Deus. Ainda há tempo para a igreja melhorar o caminho com o Senhor. Ainda há tempo para a igreja se arrepender. Ainda há tempo para a igreja voltar aos primeiros princípios. Tu és maravilhoso, Senhor. A Bíblia nos fala no livro de Juízes 6. Israel vai ser aquilo que é mau aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Deus entrega Israel nas mãos dos midianitas. É por isso que eu quero mostrar os dois lados. A Bíblia diz que 7 anos Israel sofreu debaixo de uma maldição. Olha, 7 anos Israel sofreu debaixo de uma maldição. A Bíblia diz que Israel preparava a terra, semeava a semente, os midianistas tinham que comer a semente. A Bíblia diz que as ovelhas, os animais de Israel, do povo de Deus, aquilo que era do povo de Deus, os inimigos vinham, comiam, cefava tudo. Como é que não tem maldição debaixo do pecado? A Bíblia diz que depois de 7 anos Israel angustiou. Israel angustiou de tanto sofrimento. Aí Israel faz o que? A Bíblia diz lá em Juízes 6, depois que Israel angustiou de sofrimento, eles voltam a buscar o Senhor. Primeiro princípio, Israel volta a buscar o Senhor. E a Bíblia diz que quando Israel busca o Senhor, Deus começa a levantar quem? Deus começa a levantar Gideões para libertar seu povo daquela maldição, daquela escravidão dos midianitas. Meu Deus! Como é que não existe maldição? E eu vejo, meus queridos, meus amados, o povo em pecado e desobediência está achando que está debaixo de bênção. Eita Deus! Verdade, Deus! Deus! Eita Deus! Eu sou pastor, respeito todos os pastores aqui, mas eu não posso deixar de ensinar o que é bênção, o que é maldição. Deus dá os 10 decálogos do mandamento para Moisés e orienta como é que as bênçãos vão chegar sobre o seu povo, e orienta também como é que a maldição vai chegar. Deus começa a falar no livro de Deuteronômio 28 primeiro: se meu povo ouvir minha voz, obedecer meus estatutos, guardar meus mandamentos, todas as bênçãos te atingirão. Deus começa a falar: olha, eu serei inimigo dos seus inimigos, eu serei adversário dos seus adversários. Se os inimigos por um caminho vier, por certo caminho eles vão fugir. Sabe o que eu vejo no dia de hoje? É o inimigo pisando em crente. Deus! Você quer ver um pastor ficar revoltado? É eu. É ver o inimigo humilhando o crente e pisando em crente. Mas por quê? Porque o crente está debaixo de desobediência. Como é que Deus vai reagir a favor do crente? Glória a Deus! Fala, Jesus, que eu acho é bom. Glória a Deus! Meus amados, às vezes as pessoas pensam, pequena desobediência não vem maldição, vem. Uma pequena desobediência vem maldição. Mas a Bíblia diz: olha, se nós ouvir a voz do Senhor vosso Deus, tem cuidado de guardar todos os seus mandamentos. A Bíblia diz que todas as bênçãos nos atingirão. Aleluia, Deus. Meus amados, eu vejo pessoas pregando e profetizando em vida de pessoa que está em pecado, que está em desobediência, pregando e profetizando bênção. Eu olho assim, me dá vontade de pegar pelo curelinho e tirar da frente. Eu vejo a vida da pessoa, pastor Reginaldo, uma desobediência ao seu pastor, uma desobediência à liderança, desobediência ao ministério. Aí o camarada vai lá e começa a profetizar a bênção, sucesso, fama. Me dá vontade de pegar pelo curelinho e tirar de cima.
Eita Deus. Aleluia, Deus. Eu vejo um Deus, se eu estiver em desobediência, Deus vai mandar o quê? Eu me consertar primeiro. Eu vejo esse Deus. Eu vejo um Deus, se ele olha do seu para a terra dele, eu ia vai falar o quê? Acerta, Laerte. Arruma a sua vida, Laerte. Eu vejo, mas depois a bênção chegar até mim. Eu não vejo um Deus entregando bênção na vida de uma pessoa em desobediência. Eu não vejo, meus amados. Mas eu vejo um Deus que por causa da desobediência ele deixa seu povo sofrer. Porque, meus amados, olha, eu vejo que pecado traga consequência. Desobediência traga consequência. Eu vejo uns porca por aí pregando assim, mas nós estamos vivendo o Novo Testamento, nós estamos vivendo na graça. Jesus é fiel para perdoar, sim, concordo, ele é fiel para perdoar. E a consequência que vai vir? Aleluia, Deus. Eita Deus do céu, avisa-me, Jeová, aleluia. Será que a pessoa aguenta a consequência que vai vir depois do pecado? Será? Essa é a pergunta. Aí a Bíblia nos fala: melhor nós obedecer do que sacrificar. Às vezes os pastores, meus amados, pagam preço, luta, jejuma, sobe monte, desce monte, não acontece nada. Por quê? É o pastor que é culpado? Não. O pastor pode orar dias, anos e anos. Se a pessoa tiver desobediência, não acontece nada. Deus não derrama a bênção debaixo do sujeito. No Novo Testamento, meu Jesus mostrou isso em várias passagens. Ele fala assim: olha, não tem como colocar o vinho novo no ombro velho. Jesus fala assim: aquele ombro vai estragar o vinho. Quer dizer o quê? A pessoa está em desobediência e pecado. Como é que Deus vai derramar a bênção nele? Eu vejo Jesus falando assim: não tem como colocar um remendo novo no pano velho. Jesus fala assim: colocar um remendo novo no pano velho, aquele pano velho estraga o remendo novo que eu coloquei. Como é que Jesus vai abençoar? Olha, meus amados, a igreja brasileira que está só em abominação. Quando eu olho para redes sociais, me dá vontade de vomitar. Minha alma começa a gemer, minha alma começa a chorar de tanta hipocrisia que a igreja está vivendo. Aleluia, Deus. Mas eu vou mostrar na Bíblia como é que a maldição não chega na vida de uma pessoa que está em obediência. A Bíblia nos fala no livro de Número 22. A Bíblia nos fala que Israel começa a crescer. Israel começa a avançar por causa do que? Da obediência. Israel começa a ganhar território. E a Bíblia diz que o rei Balaque começa a olhar para as montanhas e ver o povo de Deus crescendo, ver o povo de Deus tomando campo, ver o povo de Deus avançando. E a Bíblia diz que esse rei Balaque era um rei de idolatria, um rei mau, um rei que servia os deuses de Baal. E a Bíblia diz que Balaque começa a olhar para aquela nação crescendo. Por que está crescendo? Porque estava obedecendo ao Senhor. Aí o rei Balaque fala: não, eu tenho que parar esse povo, porque se eu não parar esse povo surgiu uma guerra aí, eles tomam tudo que é nosso. O rei Balaque começa a programar o quê? Ele começa a programar maldade contra o povo de Deus. Aí o rei Balaque vai lá e chama um desviado. Quem sabe disso? Balaão, desobediente, conhecedor das leis de Israel, mas não obedecia às leis de Israel. Balaque começa a olhar para Balaão, e Balaque vai lá e prepara ouro, e prepara prata, e fala: vem aqui, Balaão, eu preciso parar esse povo aí, esse povo está crescendo demais. Balaão, eu preciso que você amaldiçoe esse povo. Hoje é a mesma coisa, política entrando dentro da igreja, pastor recebendo dinheiro de política, pastor fazendo aliança com o mundo, pastor, igreja fazendo aliança com o mundo. E Paulo fala assim para a igreja de Corinto: que consciência tem aquele que serve a Deus fazer aliança
mostra o dinheiro para a liderança e fala, eu preciso ir lá, pode vir. Quando chega, coloca o camarada em adultério, em prostituição, cachaceiro, esse espírito está com medo de cima do altar, ainda entrega o microfone para falar, e acha que a igreja está debaixo dele. Dessa maneira. Eita glória, Jesus! Vou falar para a igreja, me entra uma revolta tão grande dentro de mim, porque esses homens sabem aqui o que não pode e o que pode, o que pode e o que não pode, sabe, mas se vendeu, como Balaão queria se vender. Ó Deus, Meus amados, e a Bíblia diz que Balaão prepara para amaldiçoar o povo de Deus. Por quê? Ele viu os ouros do rei Balaque, ele viu as pratas do rei Balaque, ele estava interessado em amaldiçoar um povo que estava debaixo da obediência de Deus, até para pegar o que? Os ouros. E a Bíblia diz que Balaão sobe ao monte, e lá ele edifica um altar aos deus de Balaque. Aí Deus fala, quem é que está contigo, Balaão? Pode ler lá. E ele fala, o rei Balaque. Balaão fala, o rei Balaque, Deus fala assim, não anda com esse povo. Pode ler quem quiser ler, eu amo Bíblia, porque o meu negócio é Bíblia, é palavra. Deus fala para Balaão assim, não anda com esse povo aí. Olha bem, meus amados, igreja que serve a Cristo não é para viver com política. É dessa maneira. Igreja que serve a sua não é para fazer isso. É dessa maneira. aleluia, Jesus! Eu sei, meus amados, que está saindo do canal da igreja. Eu não tenho medo de nada. A minha vida pertence ao Senhor. Jesus falou assim, não temeis ao homem, mas temei ao Senhor, que tem poder de matar o homem e lançar a alma do outro no inferno. Só Ele. Meu Deus, A Bíblia diz que quando Balaque chama Balaão, que Balaão prepara para amaldiçoar o povo de Deus que estava crescendo porque obedecia ao Senhor. Aleluia. Deus droga a língua de Balaão e fala, Balaão, você só vai falar o que eu mandar. Eita Deus! A Bíblia diz que veio de Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Abençoar. E a Bíblia diz que quando Balaão abençoa o povo de Deus, veio o rei Balaque bravo, revoltado com Balaão. Fala, que negócio é esse? Eu te chamei aqui, eu te mostrei tudo isso aqui para tu amaldiçoar esse povo. Por que tu abençoa esse? Aí Balaão fala para o rei Balaque assim, eu não vejo iniquidade nesse povo. Eu não vejo maldade nesse povo. Não tem como eu amaldiçoar um povo que não está em pecado. Não tem como eu amaldiçoar um povo que não está em maldade. Meus amados, olha o evangelho que nós estamos vivendo. É pastor matando outras pessoas. É pastor matando esposa. É Cristo matando irmão. Essa é a maldade que estão vivendo e acham que está debaixo de bênção. Meu Jesus! Conserve esse povo! Oh, meu Deus! Mas eu louvo a Deus. A Bíblia nos fala no livro de Gálatas 6, versículo 7, que Deus não nos deixa se escarnecer. Tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Aleluia, tremendo, aleluia! Aleluia. Ele vai colher tudo que ele semeia, vai colher. Deus vai colher tudo que eles estão semeando. Tudo que eles estão se corrompendo, eles vão colher. Tudo que eles estão se vendendo, eles vão colher. Meus amados, o meu negócio é a palavra. A Bíblia diz que durante Josafá estava obedecendo às ordenanças de Deus. A Bíblia diz que o reinado de Josafá estava uma maravilha. Segundo as Crônicas 19, a Bíblia diz que o reinado de Josafá estava uma bênção. Josafá estava indo bem no seu reinado. A Bíblia diz que um dia aparece um rei desviado, o rei Acabe, conhecedor das leis de Israel, se corrompe com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher feiticeira, seguia os deus Baal. Acabe faz aliança com Jezabel, sai dos preceitos do Senhor. Acabe também era rei de Judá. Aí Acabe chama Josafá para fazer aliança para ir para a guerra. Meu Deus! Glorificado é o teu nome. Olha aí, Senhor. Josafá não fez
vigiou. E Josafá não vigiou. Josafá foi lá e fez uma aliança com o rei Acabe para ir para a guerra. E a Bíblia diz que, olha, quando Josafá chega diante do trono de Acabe, Josafá já tinha consultado 50 profetas. Acabe já tinha consultado 50 profetas. A Bíblia diz que Deus enviou um espírito de mentira na boca dos profetas do rei Acabe para falar aquilo que Acabe queria ouvir, que era para quê? Para a derrota de Acabe. Deus fazendo isso. Oh, Deus grande, meu Pai da glória. Meus amados, passava e falava: ó rei Acabe, assim diz o Senhor, vai a guerra que o Senhor é contigo e vai entregar teus inimigos nas tuas mãos. Vem o segundo, vem o terceiro, até terão 50. Aí chega Josafá, e a Bíblia diz que quando Josafá chega diante do trono de Acabe, Josafá falou: rei, ainda não há algum profeta. A diferença é essa, escuta aqui, escuta aqui. Josafá falou: rei Acabe, não há algum profeta que nós consulta a palavra do Senhor. A diferença é essa. Aleluia, Deus. Ainda bem que Josafá colocou em primeiro lugar a palavra do Senhor. Aí o rei Acabe olha para Josafá e fala: tem um profetinho aí chamado Micaías. Eu não gosto desse profeta, não. Ele profetinha que só profetiza ruína para mim. Por que estava profetizando ruína para Acabe? Porque Acabe estava em pecado? Como é que vai profetizar boa, coisas boas na vida do camarada que só tem pecado? Deus é justo. Deus reage de cima das coisas, é justo. Que poder, glória. Aleluia, Deus. Quando Acabe fala para Josafá que tem um profetinha que ele não gostava, Josafá fala: é esse mesmo. Manda seu soldado buscar ele. Aí o soldado do rei Acabe vai buscar o profeta Micaías. E a Bíblia diz que quando Micaías chega diante do rei, louvado seja Deus, Acabe, Micaías olha para Acabe e fala: aquilo que Deus colocar na minha boca, ó rei, eu falo. Profeta é esse que profetiza a palavra de Deus conforme ela é, que prega a palavra de Deus conforme ela é. Esses é profeta. Hoje está cheio de profeta profetizando na vida de pessoa, na prostituição, profetizando bênção. Antes daquela mulher lá, a de Olhando ser presa, entrou um pastor aí do Rio de Janeiro, um picareta, um canalha, eu chamo de tudo, picareta, canalha, foi na casa dela, profetizou tanta maravilha na vida da Olhando. Na outra semana ela caiu na cadeia. Meu Deus, olha aí. A mulher roubando, a mulher envolvida no crime, a mulher fazendo tudo que não presta. O camarada vai profetizar a bênção na vida de uma pessoa dessa. Meu Deus. Isso é uma vergonha para mim. Isso é uma decepção para mim. Meu chamado, a Bíblia diz que quando Micaías chega diante do rei, Micaías fala: ó rei, assim diz o Senhor, se o rei for para a guerra, o rei não voltará vivo. E a Bíblia diz que o rei Acabe revoltou com Micaías, chama seu soldado e fala: leva Micaías, coloca lá no cálice, só dá pão e água. Se eu voltar vivo, ele vai ficar lá preso. Mas se eu morrer, solta. Eu louvo a Deus, porque quem deve já começa a esconder. A Bíblia diz que o rei Acabe prepara sua carruagem, suas carretas para ir para a guerra. Olha, quem deve já começa a esconder. A Bíblia diz que Acabe pega um dos seus soldados, coloca as suas vestiduras no soldado dele, e a Bíblia diz que Acabe esconde de trás do soldado e coloca o soldado de cima do carro de guerra, de cima da carreta. A Bíblia diz que vê os inimigos lançam uma lança. A lança não pegou o soldado de Acabe que estava na frente de Acabe. A lança fez assim, ó. A lança desviou do soldado e pane Acabe. Eu louvo a Deus. Tudo que o homem semeia vai colher. Aleluia, Deus. Tudo que o homem que se corrompe, que se corrompeu, levou a igreja a uma crise espiritual, levou a igreja a uma decadência espiritual. Vai colher tudo. A Bíblia diz que Acabe caiu de cima da carreta. Teve que pegar Acabe e
tirar Acabe, que eu fui atrás de Acabe e morreu. Cumpriu a profecia que o profetinha Micaía falou. Agora eu queria ver, nessa hora eu queria ver a cara dos 50 profetas que mandou Acabe para a guerra. Eu queria ver. Oh Deus Santo. Meus amados, eu vim das Assembleias de Belém. Eu nasci nas Assembleias de Belém. Meus amados, eu fiquei 22 anos dentro das Assembleias de Belém, no campo de Jundiaí. Oh Deus de santidade. Meus amados, e a Bíblia nos diz que Deus não deixa seu povo perecer. Ele ainda deixa seus remanescentes de pé para continuar o propósito de Deus aqui na terra. Aleluia. Deus deixa seus remanescentes não se corromper para continuar o propósito de Deus na terra, continuar o plano de Deus na terra. Meus amados, e eu presenciava cena que aquilo me doía muito na minha alma. Me doía muito. Mandaram um coronel que era daqui, do centro de São Paulo, do Belenzinho, mandaram para ele perseguir o campo de Jundiaí. Doutor Rezende, não sei se o pastor Reginaldo conheceu o pastor Rezende. Meus amados, quando esse homem entrou, assumiu o campo de Jundiaí, a primeira coisa que ele começou a cortar dentro das igrejas: eu não aceito glória aqui mais. Eu não aceito aleluia na igreja. Fez reunião com mais de 150 congregações dentro do campo de Jundiaí. Fez reunião com todos os obreiros. Se alguém dá glória na cadeira, vai lá e manda calar. A Bíblia diz que Herodes morreu comido de bicho, por quê? Não deu glória. Pode ser rei, pode ser líder, pode ser presidente, pode ser quem for. Se não glorificar o nosso Deus, o final é trágico. O final da história, o final da caminhada é trágico. Então foi um dia eu estava no monte orando. Aí Deus me mostra o rosto do pastor presidente. Aqui ó, estava todo comido. Aí eu me assustei com aquela visão no monte. Eu falei, meu Deus, pastor Rezende não tem problema. O que está acontecendo? Com 6 meses depois, surgiu um câncer no rosto do pastor Rezende. Ele viajou mais de 150 viagens para fazer tratamento nos Estados Unidos. Nenhuma viagem deu solução para o pastor Rezende. Depois de 2 anos, o pastor Rezende morreu. Desceu a sepultura. Meus amados, e aí um dia eu orando outra vez no monte, Deus começa a me dar outra visão. Deus me mostra uma tribuna. A tribuna no altar, ela não tinha fim. A minha visão via tudo e não tinha fim. E em cima daquela tribuna, Deus me mostrava vaso de fora de cima das tribunas. Deus me mostrava vaso de alumínio, vaso de prata. E quando Deus me mostrava, aparecia um anjo do meu lado, me pegava na mão assim, levava de cima da tribuna e falava, olha dentro dos vasos. Quando eu olhava dentro dos vasos, tudo sujo os vasos. Oh Deus Santo. Tudo sujo os vasos. Aquele mesmo anjo, ele ia lá, o mesmo anjo que estava ao meu lado, ele ia lá, ia tirando aqueles vasos de cima das tribunas e ia botando tudo embaixo. Tudo embaixo. Aquele mesmo anjo pegava outros vasos mais pequenos, ele ia colocando naquele mesmo lugar, tirou e colocava outros vasos no mesmo. E aquele mesmo anjo, quando ele terminava de colocar o vaso, ele me chamava e falava, vem ver meu servo. Quando eu olhava, os vasos estavam brilhando. Olhava e os vasos estavam brilhando. Deus falava assim, eu vou abater os espíritos na terra. E eu preciso levantar uma nova geração para que a minha igreja não pereça. Daí para cá, meus amados, porque eu estou vindo de liderança, caindo, morrendo, não é fácil. Aleluia. Agora eu procure, melhor é o final do que eu preciso. Deus Santo. Glória a Deus. Aleluia, papai. Melhor é o final, meus amados.
O céu nos espera, meus queridos. Aleluia, Deus. O céu nos aguarda, meus amados. Nada, toda a riqueza deste mundo não é comparável ao que tem no céu nos esperando. Toda a riqueza deste mundo não é comparável ao que tem no céu nos esperando. Melhor, meus amados, é quando a trombeta tocar, nós subir com o nosso Cristo. Ainda que todos se corrompa, o recado é esse: não se entrega, não se corrompa, não se corrompe. Ainda que todos se corrompa, igreja não se corrompe. Meus queridos, para encerrar, vocês conhecem muito bem a história das 7 igrejas da Ásia Menor. Vocês conhecem muito bem a história das 7 igrejas da Ásia Menor em Apocalipse. A Bíblia nos diz que tinha igreja que era adornada no que? De bronze, de ouro, mas Jesus não estava ali naquela igreja. Mas a Bíblia diz que tinha igreja pobre em materiais, mas Jesus estava lá dentro dessa igreja. Eles podem se corromper, mas Jesus não está mais com eles. Eles podem fazer o bem que eles querem, mas Jesus não está mais com eles. Mas eu vejo Jesus dentro de uma igreja simples, dentro da igreja humilde. Jesus dentro dessas igrejas. Por quê? Porque está lutando para manter a palavra do Senhor de pé. Aí Jesus começa a falar para uma das igrejas da Ásia Menor. Jesus começa a falar assim: olha, visto que guardasse a palavra da minha perseverança, eu também guardarei vocês na hora da tentação que há de vir para provar todos os mundos de cima da terra. Ninguém vai escapar da tentação, das provação, mas Jesus só vai guardar aquele que guarda a palavra da perseverança deles. Deus não mede distância para abençoar um povo que está debaixo da obediência do Senhor. A Bíblia nos fala no livro de Jeremias 29. Deus fala para Jeremias assim: pega meu povo e leva para a Babilônia, porque Roma vai destruir todo Jerusalém. Aí Deus começa a falar: ó Jeremias, pega meu povo e leva para a Babilônia. Agora você imagina, a Babilônia, a terra da idolatria, Deus mandar seu povo ir para lá. Parece loucura, né? Só que não é loucura, porque Deus conhece o meu caminho, o meu pensamento. A Bíblia diz que Jeremias começa a chamar o povo para ir para a Babilônia. A Bíblia diz que uns dos profetas começam a profetizar contra aquilo que Deus falou para Jeremias: não sai de Jerusalém, fica em Jerusalém. Aí Jeremias fala: Deus mandou que eu levasse o povo para a Babilônia. A Bíblia diz que aqueles que obedeceu a ordenança de Deus que veio através de Jeremias, chega na Babilônia, Deus começa a abençoar o povo na Babilônia. O povo edifica a casa, o povo constrói família. Deus, que poder, Deus. A Bíblia diz 70 anos na Babilônia Deus guardou seu povo. Por quê? Porque o povo estava guardando a obediência, meus amados. Deus não mede o lugar para abençoar seu povo. Você pode viver dentro de uma comunidade, se você estiver obedecendo, Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Você pode viver dentro de uma periferia, se você estiver bem obedecendo a Deus, Deus vai te abençoar dentro de uma periferia. Eu creio. Deus. A Bíblia diz que aqueles que ficou na Babilônia, que não obedeceu, veio Roma, invadiu, matou tudo, destruiu tudo. Que Deus abençoe, meus amados. Todos vocês continua na obediência da palavra do Senhor, meus queridos. Não corra atrás da bênção, mas corra atrás da obediência. No momento que nós correr atrás da obediência da palavra de Deus, a bênção de Deus vem ante nós. Há 20 anos atrás, Deus falou para mim assim, que Ele ia me enviar num lugar que era treva, mas eu serei contigo, meu servo. Depois de 12 anos, Deus me tira de Jundiaí,
Deus me traga para uma comunidade aqui no Campo Limpo, adiante do Horto do Ipê, chamado Piracuama. Quem conhece Piracuama? Pastor Reginaldo conhece, presbítero Paulo conhece, eu acredito que os irmãos conhecem. Quando eu entrei no Piracuama, eu falei, Deus, eu não acredito que é esse lugar. Eita Deus. Né? No dia de inaugurar a igreja, eu falei, eu vou fazer a recepção da porta, eu vou vigiar na porta. A fila para comprar droga, eu contei 80 pessoas na fila para comprar droga. A biqueira era 10 metros da igreja. Um vendia droga, outro recebia dinheiro, outro passava por outro. Era 3 quadros na administração daquela venda. E eu falei, Deus, o Senhor me enviou nesse lugar aqui, eu não vou aceitar isso. Deus, os que é para salvar vai ser salvo. Mas o Senhor sabe também os que não é para a salvação. Meus amados, e nós começamos a orar. O vento começou a soprar. Vai para 9 anos que a igreja está implantada dentro da comunidade. Biqueira acabou. Só vê a liderança do tráfico e fala assim: o que aconteceu com as biqueiras da comunidade? Faliu tudo. É meu Cristo, é meu Senhor. Glória a Deus! Deus não mede um lugar para abençoar seu povo. Aleluia. Deus só quer ver a nossa obediência à palavra dele. Glória a Jesus. Dentro dessa comunidade, Deus já levantou pastor. A alma aceitou Jesus, Deus se preparou. E Deus já levantou pastor, Deus já levantou missionário. Não está conosco hoje, mas está em outra obra pregando a palavra de Deus. E assim Deus fez que o seu povo na Babilônia ordenou para ir. Foi porque Deus queria dar livramento para eles. Na Babilônia Deus abençoou o seu povo. Imagina a Babilônia, cada idolatria. E lá Deus abençoou o seu povo. Glória a Deus! O que tem de crente, olha aqui para mim. O que tem de crente, essa é profética. Eu vou sair da igreja, pastor Reginaldo, vou para outra igreja para ser abençoado. Obedeça aqui, que aqui mesmo Deus vai te abençoar. Aí eu vou sair do ministério, eu vou procurar outro ministério para eu ser abençoado. O problema não é o ministério, é você obedecer a palavra de Deus. O que eu vejo de crente mudando de igreja, pastor Reginaldo, querendo buscar a bênção e não obedece, pastor, não obedece liderança, não obedece a palavra e sai da igreja e volta à igreja buscar a bênção. O que eu estou vendo de crente desviado por causa disso, em vez de obedecer, sai correndo atrás de bênção debaixo de uma desobediência. Mas eu louvo a Deus por esse irmão que é obediente. Eu louvo a Deus que a igreja aqui é obediente, suas lideranças. A Bíblia nos fala no livro de Hebreus 13: obedeceis aos vossos pastores no Senhor, porque vela pela vossa alma e há de dar conta diante do Senhor, para que eles não façam gemendo e chorando. É lindo quando o membro, quando o irmão, quando a irmã obedece ao seu pastor, ele está debaixo da bênção do seu pastor, e ele está honrando o seu pastor, e ele está sendo abençoado através do seu pastor. No mesmo livro de Hebreus fala assim: o menor é abençoado através de quem? De quem? Do maior. Sabe o que a Bíblia está falando? O membro é abençoado através dos pastores. O menor é abençoado através do maior. Pastor é constituído por Deus, uma autoridade da igreja, constituído por Deus para abençoar todo que obedece a ele. É uma hierarquia, igreja. A hierarquia no céu e a hierarquia também na terra. As pessoas têm essa maneira: eu não tenho nada a ver com meu pastor. Se você não obedece ao seu pastor, que você vê ele todo dia, como é que você vai obedecer a Deus se você não vê? É verdade, Jesus. Se você não ama seu pastor, que todo dia está com você, como é que você vai amar a Deus se você não vê? Glória a Deus! Eu quero entregar o microfone, que nós vamos ficar com essa palavra. Obedecer ao teu filho, ser fiel ao teu filho, ser fiel à palavra do Senhor ao teu filho, obedecer a palavra do Senhor ao teu filho.
Deus abençoe a todos vocês, meu amado. Não assustem com essa mensagem. Deus me chamou para isso. Eu já falei para o pastor Reginaldo, uma vez eu fui chamado para pregar num congresso em Jundiaí, no Ministério da Igreja Brasil para Cristo. E Deus me deu uma mensagem dura, uma correção: seguir a paz com todo e a santificação. Sem essa ninguém verá o Senhor. Eu preguei essa mensagem quando eu entreguei o microfone para o presidente. Ele pegou o microfone, olhou para mim e falou: pastor Laerte, a minha igreja já é santa. Deus me justificou antes de eu sair da porta para lá fora. Quando eu cheguei no pé da porta, o mesmo sobrinho do presidente chamou eu no canto assim e falou: pastor, você sabe tudo que está acontecendo com a igreja? O que aconteceu? Você está sabendo tudo? Eu falei: eu não sei de nada, quem sabe é Jesus. Ele virou para mim e falou: essa semana teve uma maior briga aqui. A sobrinha do pastor queria dinheiro de qualquer maneira, e se ouviu briga. Olha aí, seguia a paz com todo, não estava seguindo. Deus abençoe meu pastor. Aleluia, graças a Deus. Que Deus abençoe a vida do pastor Laerte, sua esposa, Diaconisa Eliane, amém? Em nome de Jesus, nós estamos nesta noite, só Deus para recompensar a vida do pastor. Já estive ali pregando na Igreja Assembleia de Deus até aqui, nos ajudou o Senhor.